Boa noite a todos. Boa noite. Gente, a doutrina espírita é uma doutrina de amor e de misericórdia para com todos nós. Então, mesmo quando se substitui um palestrante, de alguma forma nós estamos já preparados pela espiritualidade para que a gente possa dar o melhor de nós. E assim vou tentar passar para vocês aquilo que a gente já preparou de alguma forma na espiritualidade. Até digo isso porque quando eu acordei pela manhã, acordei fazendo já palestra. Já estava tudo na minha cabeça. Então, hoje, aproveitando as situações que nós temos passado no planeta e também no nosso estado, no Rio Grande do Sul, e também, por que não dizer, aqui, em Santa Catarina. Escolhi então como tema as causas atuais das aflições. E o que é as causas atuais das aflições? Primeiro a gente tem que pensar aonde estamos vivendo. Se nós estamos vivendo num planeta onde ainda impera a dor e o sofrimento, é muito natural que tenhamos aqui aflições. E por que nós temos aflições? Porque, infelizmente, ainda nós somos aqueles que as produzem. Aquelas atribulações, aquelas aflições que não estão nas nossas mãos poder cessá-las, são bem poucas, se nós formos pensar, em relação àquelas que são por nós as ações que recebem toda a nossa atenção e faz com que nós levemos aos outros o sofrimento, a desigualdade, a desobediência, o clamor por justiça. Então, que planeta é esse? Esse é um planeta de provas e de expiações. A doutrina espírita nos fala que estamos nesse momento fazendo uma transição planetária, que nós dizemos que é para chegarmos a um planeta regenerado. A própria palavra já diz, de regeneração, daqueles que já modificaram o seu pensamento, que já alteraram a sua vibração aqui, ou seja, as suas emanações já são propensas muito mais ao bem, que num planeta de provas e expiações, as nossas emanações, ou seja, os nossos pensamentos, são sempre muito mais propensos ao mal. Se não fosse assim, quando a gente está passando por algum problema, o que é que nós fazemos? Pensamos justamente no lado negativo da coisa, né? A gente não pensa assim, vai dar tudo certo. A gente só diz que está já dando tudo errado. E aí já estou com medo, pode piorar. Eu nunca penso, pode melhorar. Bem, por aí a gente já se percebe. Mas dizem os espíritos, e Kardec coloca isso muito bem, que existe uma diferença entre as aflições que nós vivenciamos nesse planeta. Uma vicissitude, como é chamada, ela é de uma forma que nós é que, na verdade, fazemos com que ela aconteça. E a outra vicissitude é aquela que é gerada independente da nossa vontade. Ou seja, não acontece no momento atual da nossa existência. A palavra aqui é a seguinte. Vou só ler, gente, que eu preciso do óculos. Porque esqueci do meu livro em casa. Quando cheguei aqui já não deu mais. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Ou seja, é importante que a gente defina.
Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então nós, percebendo que estamos sujeitos a algumas situações, podemos até chegar como exemplo de aquelas montanhas russas. Se percebemos bem a nossa vida, há momentos que ela é maravilhosa e que a gente passa por situações que dizemos que estamos no céu. Nossos filhos agem da forma que nós esperamos. A nossa família se enquadra na questão da família do pote de margarina, tudo muito bonitinho, tudo bem arrumadinho. Mas existem alguns momentos em que as coisas parecem que desandam de tal forma que tudo aquilo que a gente havia já se comprometido num pensamento daquelas figurinhas bem bonitinhas de algo, desandou. E temos então uma família com dificuldades, com problemas, que a gente se pergunta o que está acontecendo. E quando nos perguntamos o que está acontecendo, devemos então fazer uma reflexão ainda mais profunda. Onde exatamente está acontecendo o erro? E os espíritos nos informam que a mais das vezes as nossas aflições atuais, elas têm sim muita atualidade. Elas são, na verdade, construções equivocadas nossas durante a nossa caminhada nos dias atuais. E por que dizemos isso? Porque se a gente olhar para trás, se a gente olhar quase ali, quase ontem, quantas coisas erradas nós já fizemos. Vamos pensar então, e cada um pode pensar assim, quietinho ali dentro dos seus pensamentos, o que fez essa semana? Quais foram os julgamentos que passaram pelos nossos pensamentos? Quantas pessoas nós olhamos com a cara feia? Quantas pessoas no trânsito nós acabamos xingando, ofendendo ou maldizendo? Quantas vezes, dentro da nossa própria casa, levantamos com o pé esquerdo e ofendemos quem está do nosso lado, pelo simples motivo que eu amanheço de mau humor? Quantas vezes o café da manhã se torna amargo pelas nossas imprevidências, por não olhar o outro com um olhar carinhoso, dizendo bom dia, boa tarde, como você vai? O que eu posso fazer por você? Mas é justamente nesse nosso jeito de ser que a gente diz, eu sou assim, quem quiser que me aguente, não mudo mais. Lei do engano. Saibamos nós que todas essas vicissitudes que nós angariamos aqui, nessas aflições atuais, serão para as próximas encarnações, e algumas vezes até mesmo nessa, as nossas situações de provações, de situações de expiação e de dificuldades tremendas que vão se refletir em familiares muito próximos de nós, porque servem, na verdade, como aquele que vai ser o teu espinho e mostrar o quanto você está equivocado nas suas desatenções. Por que você não foi mais atencioso? Por que você não se decidiu melhorar agora? Transforma aqueles que estão ao seu redor nas suas provas e expiações, nos seus agentes que vão lhe promover mudanças para ontem, que já não aconteceram. Você veio a este planeta com a intenção de se melhorar, mas o que fazemos nós é achar que está tão bom aqui, a nossa família, propaganda da margarina está dando certo, para que eu vou mexer? Eu estou muito bem, todos estão muito bem, mas não é desse jeito que funciona. A vida na Terra,
É um aprendizado, é um chamado, e ninguém está aqui para passear. Ou seja, ou estamos expiando, ou estamos provando. A expiação não é a mesma coisa que uma prova. A expiação é justamente o retorno aqui, porque somos espíritas, já temos a compreensão que vivemos várias vezes aqui nesse planeta. A vida é uma só. Nós reencarnamos quantas vezes forem necessário para esse aprendizado. Então, as expiações já são os erros que nós cometemos nas outras encarnações. Então, se eu estou aqui na Terra, não sou um espírito já santificado, né? Não sou um anjo. Se não sou um anjo, então eu já tenho as minhas expiações para passar. Porque como é que eu sou? Como é que eu consigo perceber se eu estou aqui numa existência de prova ou se eu estou aqui numa existência de expiação? Ora, a prova, nós passamos por ela, sentimos a dor, sentimos o sofrimento, porém reconhecemos a nossa necessidade de aprender. Somos pessoas que compreendem que se estou sofrendo, existe uma causa justa. Porque existe um Deus bondoso e misericordioso e justo. E com a sua justiça, eu tenho certeza que eu estou aqui por algum motivo. Olha a resignação de quem passa por uma prova. A gente não vê, muitas vezes, aquelas senhorinhas com filhos difíceis, com uma família de um histórico bem complicado, mas ela está lá resoluta. Ela está lá de uma forma que ela não fala mal de um filho sequer. Ela não levanta o olhar para amaldiçoar o dia que ela está vivendo. Ela está ali e a gente olha assim, meu Deus, essa mulher é uma santa. Porque a única coisa que ela faz é carregar essa família nas costas. E ela sofre todos os dias, calada, silenciosa. Mas, quem está na expiação, o que é que geralmente faz? Meu Deus, como é difícil, que cruz eu estou vivendo. Deus não olhou por mim, me deixou com uma situação dessa, filhos difíceis, um trabalho insuportável. Uma vida que eu não escolhi. Sinceramente, eu não poderia ter escolhido essa vida. É assim que alguém que está na expiação e aí está revoltado com a sua situação, vivencia. Mas, não se engane, também existem aqueles que expiam de uma forma mais tranquila. Aqueles que também já perceberam que cometeram enganos na caminhada e resolveram que a partir de agora vão agir de forma que a sua atitude seja exemplo para as outras pessoas que vierem no caminho. Não sou mais aquele homem de ontem que errou. Estou aqui para mudar a minha vida e para ser exemplo, porque um exemplo arrasta, palavras ficam soltas ao vento. Alguns até aproveitam, outros pouco ou nada. Mas o exemplo arrasta. Emmanuel, na revista de 1952, na página 14, ele escreveu uma coisa muito linda, uma mensagem que eu preciso muito mostrar para vocês. Diz: não te aflijas. Não te aflijas diante do quadro de lutas que te arrebatam ao torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Quando Jesus proclamou bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que ele elegeu no desespero e na indisciplina. Perdão, vou iniciar ali. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos,
não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se antes de tudo aos que acham-se aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por dominarem, transformando-se em veículos da manifestação da vontade de Deus. Então, quando a gente olha para essa mensagem de Emmanuel, que ele fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que consegue construir, apesar das tribulações, mudanças dentro dele, que faz com que ele se modifique dia a dia e que essa transformação não aproveita somente a ele, mas aproveita a todos aqueles que estão convivendo com ele. E ele é exemplo de caminho para todos, tanto no trabalho, no trânsito, nas ruas, nas conversas diárias, mesmo num celular. A sua mensagem vai ser a representação de Jesus aqui na terra, do nosso Consolador prometido. Porém, aqueles que ainda se colocam como aqueles que estão em sofrimento terrível, esses com certeza ainda não alcançaram a bem-aventurança que Jesus nos fala. Bem-aventurados os aflitos. E foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo a bem-aventurança dos aflitos como primeira bem-aventurança. Jesus não colocou ela como primeira. A primeira é bem-aventurados os espíritos humildes e puros. Porém, Kardec resolveu que seria essa a primeira bem-aventurança, para nos lembrar que aflitos na terra somos todos nós. Não existe aquele que está menos aflito ou mais aflito do que o outro. Estamos todos passando pelas tribulações que compete à nossa necessidade evolutiva. Então, se hoje eu estou sofrendo, olhe para dentro de si e se pergunte aonde está o motivo do seu sofrimento. Se é nessa vida atual, comece a corrigir a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar, né? Aproveite as informações que recebemos uns dos outros, porque aqueles que às vezes não gostam de nós são os nossos melhores termômetros das nossas dificuldades, porque eles são mais verdadeiros, não têm nenhuma preocupação em medir palavras para conversar conosco e nos falam exatamente o ponto onde nós devemos nos melhorar. E temos aquelas almas caridosas, que são os nossos irmãos queridos, que vêm da espiritualidade e se tornam amigos, companheiros de caminhada, e que às vezes nos apontam com calma, com paciência. Olha, quem sabe mudar um pouquinho aqui ou ali, e faz com que a gente vá mudando, mesmo que ainda cometamos erros, que algumas vezes fazemos coisas erradas, sim, porque não somos perfeitos, vamos errar sim, porém, essa condição de vigilância é aquele que nos fala Kardec quando diz que conhece-se o verdadeiro espírita como aquele que tenta domar as suas más inclinações, como pela transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações. É isso que nós estamos fazendo? Será que já somos os espíritas da nova era, dessa transição planetária? Queremos realmente fazer essa mudança? Estamos já nos preparando para sermos esses homens e mulheres que vão estar aqui nesse mundo regenerado? Porque para estarmos aqui é necessário que haja mudança em nós e não no outro.
porque nos preocupamos muito em fazer a diferença na vida do outro, apontando para o outro como ele deve caminhar. Mas não fazemos a diferença na vida do outro, sendo em nós mesmos a mudança. É isso que compete a nós. Buscar as mudanças que queremos nos outros, em nós. Por isso, Chico Xavier diz assim, a disciplina é a porta para a libertação. O homem cria para si os tormentos que poderia evitar. Por que a disciplina? E todos nós achamos que as dificuldades são parte da disciplina. Se eu quero viver bem, para que eu vou me disciplinar, né? Para que eu preciso acordar cedo? Exige disciplina, acordar cedo. Exige disciplina, se alimentar de forma correta. Exige disciplina, falar com paciência, com calma. Exige disciplina. Por isso Chico Xavier disse, a disciplina é a porta da libertação. Porque todo aquele que quer se libertar das suas más tendências, usa a disciplina como forma de mudança na sua vida. Sem disciplina ninguém consegue mudar nada. E aí ainda se fala que a dor e a doença, ela é como uma forma de tirarmos as máscaras que estão em nós. Então as aflições que chegam ao mundo, não é porque temos um Deus mau, um Deus que nos quer ver doente, tristes, chateados. Não. Mas se pensarem bem, se olharem para dentro de si, somente a dor nos desnuda. Só a dor nos mostra como nós somos. Porque quando a gente tem a dor bem próxima de nós olhamos diferente para a vida. Nós olhamos diferente para aquele que está ao nosso redor. A gente tem mais paciência, a gente é mais verdadeiro. E isso é tão certo que, trabalhando em UTI 11 anos, tive várias oportunidades de ver algumas pessoas, daquelas que podiam conversar ainda, que chegavam para mim e diziam assim, se eu soubesse tudo o que eu sei hoje, eu teria mudado a minha vida. Eu teria deixado coisas materiais para dar valor àquele momento que a família estava ali, tão perto, mas que já era praticamente o último suspiro. Por isso nós damos valor para as coisas erradas. E a gente precisa acordar para isso agora, enquanto estamos a caminho. Enquanto podemos seguir nessa estrada e mudar as nossas vidas de tal forma que eu não preze mais uma casa, um carro, um dinheiro no banco, ou um salário pomposo, mas preze sim o conforto de um grande amigo, de um irmão, de um pai e de uma mãe, enquanto estão comigo. Às vezes a gente acha que tem tudo, mas é preciso perder para perceber que, na verdade, ainda não tinha nada. Ainda estava faltando alguma coisa. Obrigada a todos. Obrigado por essa atenção, pela energia bondosa, dos olhares carinhosos. Que Deus nos conforte, que lhe traga paz aos corações e que realmente a gente, a partir de hoje, crie motivo para viver melhor.